Então, para todos, muito boa tarde. Iniciamos hoje os debates autárquicos com os candidatos aos diversos partidos, às diferentes câmaras municipais da nossa região. Este ano, por causa da pandemia, estamos a realizar os debates no auditório José Matias Correia, no edifício da Junta de Freguesia de Sernache do Bom Jardim. Este local do debate, local público, foi escolhido tendo em conta os distanciamentos exigidos pelas normas da Direção-Geral de Saúde em tempos de pandemia. Recordamos que estamos a transmitir em direto pelas nossas três frequências, também na nossa emissão online e na nossa plataforma do Facebook. Neste último caso, contamos com o apoio dos alunos e docentes do agrupamento do curso de multimédia do agrupamento de escolas da Serdã, o qual, desde já, agradecemos. Tal como também agradecemos à União de Freguesias de Sernache do Bom Jardim, Nesperal e Palhais pela cedência deste espaço público. Então, hoje em debate vão estar as ideias e os projetos do Conselho de Vila de Rei. A este ato eleitoral apresentam-se Isilda Silva, pela CDU, Ricardo Aires, pelo PSD, Luís Santos, pelo PS, a quem desde já damos as boas-vindas e as boas tardes. Recordamos que momentos antes deste debate foi feito um sorteio que ditou a ordem pela qual cada candidato irá responder às questões e que já foi enunciada. Então, apresentados que estão os candidatos pelo Conselho de Vila de Rei, passemos então às questões e aquilo que nos cá trouxe. Este Conselho voltou nos últimos anos a ser atingido pelo flagelo dos incêndios e a primeira questão tem a ver com isso. Dona Isilda Silva, o que é que a autarquia pode fazer para combater este cenário? Ora, muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer à Rádio Contestável a possibilidade de estarmos aqui a discutir as nossas ideias. Agradecer também aos outros candidatos e quero dar um agradecimento especial a todos os vilarregenses, principalmente a todos os que trabalharam neste ano e meio diretamente por causa da pandemia que nos afetou, nomeadamente nos lares, e bombeiros, pessoal de saúde, etc. O meu muito obrigado por tudo o que fizemos e que continuamos a tentar fazer para que possamos vencer este flagelo. Quanto à sua pergunta sobre, então, os incêndios. Sim, mais uma vez vimos-nos ao longo destes 4 anos perante um flagelo. Um flagelo que se vai repetindo e quando parece que nós estamos a erguer-nos de novo, aí vem. Nós, Conselho, só não conseguiremos combater este flagelo. Poderemos ter algumas ideias, mas tem que haver medidas do Governo Central. Sem medidas do Governo Central e de haver um correto ordenamento do território nacional, com apoios a nível nacional, e só assim se poderá combater verdadeiramente este flagelo. No entanto, nós defendemos que a nível concelhio deveremos mais uma vez restringir ou tentar restringir a área de eucalipto, tentarmos fazer um verdadeiro ordenamento do território com as espécies que são autóctones, reforçar e incentivar os sistemas de defesa de floresta contra os incêndios, melhorar a sanidade florestal, por exemplo, dinamizando também o programa operacional da fitossanidade florestal, porque muitas daqueles da floresta que ainda vai sobrando está a ser destruída também pelo dermato do pinheiro, e também temos que agir mais e com mais influência sobre esse problema. Depois, também tentar que haja incentivos aos pequenos e médios produtores florestais e ao associativismo agroflorestal. Nomeadamente, as pessoas que perderam, neste último incêndio, pessoas que perderam culturas, a quem tentaram concorrer ou saber se podiam ter algum subsídio, e foi-lhes dito que se não estivessem
coletados como agricultores não podem concorrer a esse subsídio. Ora, nós temos, a nossa população é idosa, não pode estar coletada para ir buscar os subsídios. Portanto, muitas destas pessoas já não são capazes de voltar a plantar as oliveiras que tinham, a plantar os pinheiros que tinham, ou a mudar alguma coisa. O cadastro florestal que está a ser feito é uma medida muito positiva, mas sozinha não vai chegar. Mais uma vez, eu digo que todas estas medidas, a nível que a CDU apresentou, a nível conselho, são importantes, mas é muito, muito importante todo o apoio que tenhamos do Governo Central. Ricardo Aires, a mesma questão para si. O que é que se pode fazer, então, para mudar este flagelo dos incêndios, valorizar a nossa floresta? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, boa tarde aos ouvintes da Rádio Condestável, principalmente aos vilarregenses. Cumprimentar os meus colegas adversários nesta candidatura às autárquicas de 2021 e à Rádio Condestável por nos dar esta oportunidade de dizermos aquilo que nós pensamos. Ainda à pergunta, incêndios, claro que, conforme a Isilda disse, tem que ser a nível nacional. Nós, local, já fazemos algumas coisas, mas não chega. E até os nossos proprietários também podem fazer alguma coisa, mas não chega. Eu não sei se sabem, mas vai haver um projeto piloto lançado por este Governo, em que são a modificação da paisagem, o projeto piloto de modificação da paisagem, onde o Conselho de Vila de Rei neste momento já tem 2 AIGPs aprovadas e em análise uma terceira. Eu não digo que seja a solução 100%, mas poderá ser uma boa solução. A AIGP vem para gerir terrenos e é o que falta, penso eu, não é só no Concelho de Vila de Rei, mas a nível do nosso país. Claro que o cadastro vem ajudar e posso-vos dizer que neste momento o gabinete de cadastro do município de Vila de Rei está a ter uma grande afluência, ainda bem, mas não chega. Porquê? Porque as AIGPs vão precisar desse cadastro, é verdade, mas depois também vamos precisar que os privados aceitem o projeto piloto do Governo. É aí que está a questão. É o modelo da governança. O modelo da governança ainda não existe. Este Governo ainda não conseguiu dizer que o modelo da governança vai ser este. Que é para quê? Para nós, autarcas, que estamos no terreno, Presidente de Junta, pessoalmente, irmos contactar as pessoas e dizer o que é que nós queremos naquele território. Aquele território, conforme a Isilda disse, eu discordo aqui numa situação. Também é preciso eucaliptos. Também. Ora, tem que estar ordenado. Porquê? Porque, como vocês sabem, o eucalipto serve para, economicamente, sair mais depressa para que o agricultor ou o proprietário ter algum dinheiro. E por isso é necessário. Mas tem que estar ordenado. E não só haver eucaliptos, conforme a uma extensão que o Concelho de Vila de Rei tem. E por isso, eu penso que com esta medida do Governo das AIGPs, poderá ser uma boa solução para o nosso território, principalmente para Vila de Rei. Eu penso que será a última solução para Vila de Rei em termos florestais. E espero que os nossos proprietários, agricultores, estejam com as AIGPs. Quando houver o modelo da governança decidido pelo Governo Central, será dito às pessoas. Também o Covid veio atrasar isto tudo. Porquê? Porque era para ter havido várias reuniões nas freguesias sobre as AIGPs, que não foi possível. Houve online, mas como sabem, principalmente os proprietários mais antigos, que é a maioria do Concelho de Vila de Rei, não tiveram oportunidade para verificar essa formação, quando digo formação, essa workshop das AIGPs. Por isso, a solução poderá passar por aí. Vejam bem aquilo que eu disse. Poderá. Eu espero que sim. Localmente, claro que nós fazemos as redes primárias, as redes secundárias, mas quando eu vejo um fogo a passar ao Albufeira Castelo de Bode, é difícil estar a dizer que as redes primárias e as redes secundárias são o ótimo. Claro que não são o ótimo, mas também são precisas. Também são precisas. Principalmente nos condomínios das aldeias,
fazer aquilo que se está a fazer já há alguns anos no Conselho de Vila de Rei. Por exemplo, no incêndio de 2019, já se verificou que o trabalho que se fez ao redor das aldeias foi bom, porque senão tínhamos fogo dentro das aldeias. E já não tivemos. Em 17 tivemos, porque ainda não estava feito esse trabalho. E então eu acho que, penso eu, que um AIGP, com aquelas pequenas coisas que nós fazemos, que é as redes primárias, as redes secundárias, que somos obrigados, porque está na legislação, que está na defesa, no plano da defesa contra a floresta, eu acho que poderá ser uma solução as nossas AIGPs. Luís Santos, esta última e derradeira hipótese, como diz Ricardo Aires, terá que passar também por romper mentalidades, por ir ao encontro das pessoas. Sim, exatamente. Ou seja, as pessoas também têm que ter consciência e têm que ter cuidado em relação à prevenção. Este fator que o colega Ricardo Aires falou na limpeza à volta das aldeias é extremamente importante, porque quando as coisas ficam complicadas, depois não há carros de bombeiros suficientes para acudir a todas as situações. Mas esta situação é uma situação que tem que passar efetivamente pelo Governo Central e tem que passar pela autarquia. Ou seja, eu, relativamente ao Governo Central, há cerca de 8 dias, ouvi a Ministra da Coesão Territorial, após um Conselho de Ministros, a dizer que tinha sido aprovado 200 milhões de euros para um programa de modificação da paisagem. Ou seja, destes 200, pelo que eu percebi, os 200 milhões de euros, 100 milhões vão ser partidos para o projeto de modificação da paisagem nas zonas dos incêndios e depois há mais 3 programas para recuperação de habitações, outro programa turismo e agricultura também, exatamente. Portanto, eu acho que tem que se aproveitar esse programa. Relativamente à autarquia, é assim, eu por acaso numa reunião de Câmara, a Câmara tem estímulos ao investimento e estímulos à plantação de árvores. E uma das propostas que eu fiz foi fazer, portanto, discriminação positiva relativamente à plantação de árvores de crescimento lento, que protegem, digamos, a propagação do fogo, nomeadamente, ou seja, formam uma barreira para a progressão do fogo, nomeadamente, estou-me a lembrar de carvalhos, etc, etc. Ou seja, o incentivo, na minha opinião, deve ser superior, porque são árvores que demoram mais tempo a crescer e, portanto, os proprietários devem ter o investimento muito mais tarde, por isso o apoio, na minha opinião, deve ser superior. Tem que se trabalhar com os proprietários também, digamos, para se fazer, portanto, esta modificação da paisagem, e isto depois engloba, portanto, se conseguirmos modificar a paisagem, o turismo também é beneficiado, ou seja, se tivermos um bom ambiente, isto é positivo para o Conselho de Vila de Rei. No campo dos projetos que o Partido Socialista tem nesta área para Vila de Rei, falou nas árvores de crescimento lento. Existe alguma outra ideia que o PS tenha na área florestal para, enfim, ajudar neste campo? A ideia é, digamos, reorganizar a floresta para que os proprietários tenham rentabilidade e que haja maior proteção de incêndios, aumentar, digamos, a prevenção contra os fogos, apoiar os bombeiros voluntários, assegurar a limpeza de ervas e matos nas bermas das estradas municipais, à volta das aldeias. Isso são pequenas coisas que o município deverá fazer.
Mais a mais que o município neste momento tem dois grupos de sapadores florestais. Então, a questão que eu colocava já também à Isilda, que ideias mais tem para esta questão da floresta, esta possibilidade de se poder, e como ouvimos também, é a derradeira hipótese, ou agora, ou então ficamos com árvores infestantes, como já existe no Conselho. Que ideias é que tem para poder combater todo este problema? Pronto, como perante aquelas que eu já disse atrás, acho que é importante todos nós falarmos, envolvermos então muito os proprietários. E os proprietários têm que lhes ser explicado o que é que vai ser isto feito. O que eu vejo agora é que têm aparecido alguns anúncios em Vila de Rei a dizer que compram-se terrenos, de preferência com mais de 5.000 metros. E as pessoas estão um bocadinho desconfiadas. O que é isto para comprar estes terrenos? Quem são estas pessoas? O que é que isto vai acontecer? Portanto, está tudo muito no ar. Ninguém sabe muito bem quem são aquelas empresas, se este ordenamento da floresta vai ser feito por privados, para grandes empresas, para grandes grupos económicos. Portanto, é isso que nós precisamos de saber e de esclarecer também os proprietários, porque é completamente diferente. É completamente diferente nós estarmos a falar de um ordenamento do território onde aquele proprietário pequenino, que, como todos nós de Vila de Rei temos pequenas parcelas, possamos ser envolvidos, possamos, nem que seja a longo prazo, ter algum lucro daquilo, ou pelo menos não ver aquilo arder de 2 em 2 anos, ou estarmos a dar aquilo, entre aspas, a grandes grupos económicos que depois nos dizem não vamos expandir o eucalipto, não vamos tirar o eucalipto, não vamos expandi-lo. Não vamos expandi-lo como? Nestes últimos anos o que nós vimos foi expandi-lo. É eucalipto e as infestantes. Infelizmente, tirando 2 ou 3 bocadinhos que temos em Vila de Rei, a maior parte que temos é eucalipto e infestantes. Além disso, eu acho que é muito importante apoiarmos a agricultura, porque se não tivermos pessoas a trabalhar na agricultura e na floresta, a floresta não pode ser protegida. É importante as pessoas tentarmos voltar a olhar-nos para a nossa agricultura, para a agricultura familiar, em que as pessoas tirem lucro disso e consigam viver da agricultura e da floresta. Neste momento, em Vila de Rei, não se consegue viver nem da agricultura nem da floresta. Ricardo Aires, concorda com esta ideia? Eu ia um bocadinho atrás, ali, porque percebem, penso eu, quando o Luís diz que fez a proposta na reunião de Câmara, não foi proposta, foi sugestão, mas o nosso regulamento já diz isso tudo. Porquê? Porque no nosso regulamento não se deixa, o incentivo às árvores não se deixa, por exemplo, plantar eucaliptos. Sim. Por isso, o nosso regulamento já dizia isso tudo. Sobre os florestais, o município não tem 2 grupos, tem um grupo. O outro grupo é a Associação Floreser, que tem o outro grupo. Por isso, nós, entre aspas, não mandamos na outra equipa de sapadores florestais. É uma intenção nossa termos um segundo grupo. Esperemos que sim, esperemos que quando houver candidaturas, o município possa, pelo menos eu, quero que haja outra segunda equipa de sapadores florestais. Aquilo que a Isilda estava a dizer, e enquanto não houver um modelo de governança para as AIGPs, é complicado, conforme a Isilda está a dizer, eu desconheço dos 5.000 metros, não sei, mas enquanto não houver um modelo da governança, vai ser difícil estar a ter com os proprietários e dizer que as AIGPs são muito boas, são para ordenar os territórios, e vai receber X e vai receber Y. Não. Nós temos que olhar para o modelo da governança. Por isso, aquilo que nós estamos a fazer é dizer aos proprietários que estamos a formar 2 AIGPs no Conselho, que já estão aprovadas pelo Governo de Portugal, que são mais ou menos os incêndios de 2017, e a terceira AIGP que já está em análise, também, vai ser o incêndio de 2019. Agora, aquilo que posso dizer sobre a agricultura. Claro que a agricultura tem que ser incentivada e eu penso que as pessoas, os vilarregenses, reconhecem que nós temos incentivado isso. Nós fizemos o lagar em Vila de Rei, fizemos a destilaria em Vila de Rei. Porquê que será?
É também para os agricultores e proprietários pequenos fazerem a sua transformação do azeite e da aguardente e também de outras frutas, como a laranja, o figo, como neste momento estão a fazer. Aquilo que vos posso dizer é que neste momento nós temos já um produto que é o produto Del Rey de azeite e está em fase de licenciamento para a aguardente de medronho e afins. Os afins é as aguardentes de fruta. E por isso estamos a dar a entender o quê? Que temos que ter mais agricultura. Essa própria agricultura vai beneficiar a silvicultura que está-se a fazer, em vez de estarmos a fazer constantemente ervas, já não vai ser. Porquê? Vamos ter lá árvores, e são árvores de espécies que são resilientes, conforme o montorneiro, conforme vocês penso que sabem, e por isso nós estamos a apoiar a agricultura. Uma coisa que eu queria, eu acho que vai ser um projeto bastante significativo para termos a nossa biomassa estagnada. E quando digo estagnada é o quê? Alguém tem que tratar daquela biomassa. O Conselho de Vila de Rei, e nós já dissemos isto em Assembleia Municipal, nós vamos fazer uma biorrefinaria. Eu espero que os privados, nós estamos a negociar com 2 privados para serem nossos parceiros. E se eles quiserem terem o capital social 100%, o município dá a ideia a eles. A biorrefinaria vai ser um instrumento para tirarmos a biomassa do nosso Conselho. E se for preciso, depois ao modelo de governança dos privados, podem ir a outros conselhos. Tem que passar também por aí. Eu sei que os primeiros passos da biorrefinaria vai ser complicado. Espero que aqueles 200 milhões que a senhora Ministra anunciou em Conselho de Ministros, foi na quinta-feira passada, espero que a nossa biorrefinaria esteja lá, porque ela neste momento está mencionada no plano de resiliência do Pinhal Interior, que foi aquele que foi aprovado em Conselho de Ministros, e por isso eu próprio estive na sexta-feira com a senhora Ministra Ana Abrunhosa e perguntei, e ela assinou-me com a cabeça, está lá, e por isso vai ser uma realidade a curto prazo a biorrefinaria do Conselho de Vila de Rei. Pode ser municipal, ou pode ser municipal e privada, ou só privada. Mas nós neste momento estamos a querer também ficar lá. Ficar lá porquê? Porque as pessoas conhecem-nos. Porque se for um privado, se calhar, conforme a Isilda disse, se calhar vão ter dúvidas. E então, eu acho que o município tem que estar dentro daquela biorrefinaria. A biorrefinaria vai tirar a biomassa que, entre aspas, os madeireiros que não querem, deixam lá ficar. Então, é essa que vem para aqui. E também como é que se chama, na transformação da azeitona, que temos muita e que temos que vender, por vezes, penso que é para Vila Vera de Roda, agora não tenho a certeza, e fica já também ali, porque a biomassa depois vai fazer o quê? Vai fazer energia. Essa energia vai ser ou vendida, ou então vai ser compensada para nós para a despesa da energia que o município gasta. Por isso, estamos a procurar uma receita também para diminuirmos a despesa de energia do nosso município. Por isso, é um projeto que nós temos, é um projeto que serve para fazer prevenção florestal, que é tirar a biomassa do nosso concelho, daquelas terras maravilhosas que temos, para tirar aqueles escombros que às vezes estão ali há anos, com os nossos madeireiros. Eu percebo que não querem, que aquilo, entre aspas, é o osso, não é a carne, não é o filé mignon, então alguém tem que fazer isso. Então vai ser o município a fazer, se for com privados melhor, se não for com privados é o município. Por isso é uma proposta que deixo aqui em cima da mesa. Luís Santos, estamos numa região classificada como desertificada, as pessoas são poucas, falou-se aqui já de agricultura, é um tema que está interrelacionado com a floresta. O Partido Socialista estará ao lado das pessoas que pretendam investir na agricultura? Sim, já agora deixe-me só responder. É assim, o regulamento aos estímulos ao investimento não discrimina positivamente, e a sugestão foi essa, é que o apoio fosse superior relativamente às árvores de crescimento lento. Ou seja, uma coisa é apoiar a plantação de oliveiras, de medronheiros, outra coisa é apoiar
a plantação de carvalhos. Portanto, foi nesse sentido que foi a sugestão. Portanto, e não existe discriminação positiva nesse sentido. Relativamente à agricultura, eu concordo completamente com o que a Isilda disse. É assim, a agricultura, se nós andarmos 30 ou 40 anos ou 50 anos para trás, a gente via que os incêndios eram pouco frequentes e a propagação era menor. Ou seja, os campos agrícolas acabavam por formar barreiras para a progressão dos incêndios. Portanto, é extremamente importante fomentar a agricultura, nomeadamente a agricultura particular, individual, de subsistência, exatamente. E, portanto, relativamente à central de biomassa, acho que também era extremamente importante aproveitar todos os resíduos para... primeiro, transformaria em energia, era aproveitada a energia. E segundo, a energia que fica no solo para a propagação dos incêndios é muito menor. É basicamente isso. Quase todos os assuntos estão interligados uns com os outros. Também já aqui falámos a propósito da floresta, do turismo, que havendo um bom ordenamento, havendo um território bonito, também convida gente. Nos últimos anos, ou nos últimos tempos, Vila de Rei tem tido alguma afluência turística. Neste campo, a CDU tem projetos para esta área? Sim, voltando só um bocadinho atrás, queria concluir. Fiquei muito contente de ouvir a central de biomassa. Era um projeto que está no programa da CDU há 8 anos. No programa de há 8 anos, repetimos há 4 e está agora outra vez em 2021 no nosso programa. Porque nós achamos que é essencial, como o professor Ricardo disse. Já agora lanço também aqui um desafio, que é que essa biomassa, portanto, quando tivermos a central, haja um auxílio na recolha de quase tudo, por exemplo, o que sobra das pessoas apanharem a azeitona, o que sobra dos jardins, da limpeza dos jardins, que haja uma recolha efetiva de tudo isto, que seja pela Câmara, que seja pelos parceiros, pronto, que essa recolha seja mesmo feita, porque não só para prevenir os incêndios efetivos, como para prevenir a poluição, porque toda a gente sabe que a única forma que as pessoas neste momento, pelo menos os pequenos proprietários, têm para deixar o terreno limpo depois de apanhar a azeitona é ir lá, passado um tempo, queimar aquilo tudo. Portanto, isto seria uma mais-valia, e fico muito, muito contente que seja uma proposta que tenha sido aproveitada. Quanto ao turismo, pronto, o turismo é assim, nós ou da pandemia ou das pessoas terem descoberto o nosso Portugal, o Conselho de Vila de Rei tem potencialidades excelentes. Tem potencialidades, tem um ambiente muito bom, tem alguns investimentos que foram feitos ao longo destes tempos, dos quais passadiços, etc., que leva a que as pessoas venham. Agora, também temos que ver, nós queremos que as pessoas venham, mas queremos que vejam as coisas bonitas. E não podemos ver o que vimos este verão, ou que vimos estes verões para trás, que é os caixotes do lixo nas aldeias, todos a transbordar, as reciclagens todas a transbordar, o lixo a ser levado pelo vento pelas ruas abaixo, as ruas das aldeias que não estão limpas. Estes pequeninos pormenores levam que as pessoas gostem de voltar outra vez. Portanto, as pessoas gostavam, mesmo os que vêm e têm segunda habitação, ou vêm só no período do verão, 8 dias ou o que seja, chegam às aldeias e queixam-se disto. Portanto, se nós queremos mais pessoas em Vila de Rei, temos que ter logística para estas mais pessoas. E nisso é importante que nós assentemos o turismo também nestes pequenos pormenores. Depois, é preciso que os próprios residentes de Vila de Rei também sejam envolvidos com os turistas. Os turistas, nós não podemos
combater, ou não é combater, o que é que eu quero dizer? Nós não nos podemos pôr a par de outros concelhos, por exemplo, dos Açores, de outras coisas que têm uma potencialidade diferente de nós, mas nós temos a nossa ruralidade, o nosso potencial único de Vila de Rei, em que as pessoas, se envolvêssemos também os vilarregenses, para as pessoas que vêm saberem como é que se coze o pão, organizarmos atividades. Depois as pessoas chegam aqui e veem a Vila de Rei, mas depois também não temos muitas atividades, por exemplo, à noite. À noite, o que é que fazemos no verão em Vila de Rei? Portanto, ciclos de cinema, envolver as pessoas, envolver também os residentes, porque nós, quer os residentes, quer os turistas, só temos a aproveitar. Temos também, que é importante, que para fomentar o turismo, preservar o nosso património natural e arquitetónico. E para isso fomentar parcerias com instituições e empresas, de modo o nosso património arquitetónico não esteja degradado. Nós temos fontes de mergulho, já foi feito algum trabalho, não digo que não, mas ainda há muito para fazer. Temos fontes de mergulho, temos lagares, temos várias coisas que são únicas, ou quase únicas, na nossa ruralidade. E era importante que houvesse uma verdadeira preservação, uma verdadeira indicação de onde é que são estes locais a visitar. Portanto, é importante que nós tenhamos de verdade um turismo sustentável que envolva as pessoas. Ter muita gente num concelho em termos turísticos terá também de haver o cuidado de que corrermos o risco de termos um turismo massificado e depois as belezas naturais perderem eu acho que não. Se as coisas foram organizadas, se a logística for organizada, não vamos correr esse risco, porque nós conseguimos noutras áreas, nomeadamente onde eu trabalho, quando há mais atividade, nós temos que nos organizar. Não podemos fechar a porta e dizer agora não entra mais ninguém. Não é assim? Portanto, também em Vila de Rei, não vamos fechar a porta a ninguém, vamos organizar a logística. Se for preciso tentar pagar extraordinários aos nossos funcionários para fazer, em vez de uma volta por semana, fazer 2 ou 3 para a recolha do lixo, tentarmos que os passadiços sejam organizados de forma a que as pessoas vão por grupos individuais, os estacionamentos das praias fluviais, tudo isto que leve a que as pessoas se sintam bem e não se sintam que estejam ali a mais, porque ninguém está a mais em Vila de Rei. E se as pessoas forem envolvidas até, como eu disse, com os locais, com nós próprios, as pessoas conversam, sabem o que é que fazemos, olha, aquele senhor tem isto, aquele senhor sabe esta história, o outro... E também atividades culturais, que é muito importante ligarmos o turismo às pessoas e à cultura. Ricardo, esta questão do turismo foi apontada aqui pela candidata Isilda. Serão as dores do crescimento, porque Vila de Rei já era conhecido e de um momento para o outro viu disparar os visitantes exponencialmente? Claro que o Covid veio acelerar um pouco o turismo no interior do país, neste caso em Vila de Rei. Não podemos, mas também foi feito algo para que esse turismo viesse a Vila de Rei, porque, se vocês repararem, temos sempre no nosso orçamento a qualidade das nossas praias fluviais. Neste momento o Mostelim é praia fluvial bandeira azul, há 2 no distrito, este ano há 2, porque até hoje só havia uma, e era a nossa, e seguidamente temos as outras praias fluviais sempre com melhoramentos. Claro que com os passadiços que nós fizemos foi uma atração. Hoje os passadiços, posso-vos dizer que todos os dias temos pessoas no nosso concelho, e isso vai verificar o quê? Mais atividade económica, é nos nossos restaurantes, na nossa hotelaria. Só para vos dizer um número, nós em 4 anos, sem o hotel, porque o hotel está em obras, sem hotel, aumentámos os nossos passeios privados, aumentámos de 100 para 200 camas. Por isso,
O que quer dizer que o privado está a acreditar na política do turismo que o município de Vila de Rei está a fazer. Por senão, não faziam esse investimento que estão a fazer nos alojamentos locais. E fora o hotel. Por isso, com o hotel, ainda vai ser mais 41 camas que vai existir, e tenho a certeza absoluta que o alojamento local do Bustelim e o alojamento local que vai também ser em Lavadouro, que é uma aldeia perto da N2, tenho a certeza absoluta que ainda vamos aumentar muito mais, porque já temos entradas na Câmara de mais esses 2 alojamentos locais. Aquilo que eu queria também dizer é que o ambiente no Concelho de Vila de Rei, pessoalmente no nosso Executivo, é bem preparado. Claro que, por vezes, pode haver certas situações pontuais. Não é todos os dias... Não, é só de junho a setembro, finais de setembro. Aquilo que posso dizer é que nós temos feito circuitos para que as nossas aldeias sejam o mais limpo possível. Não quer dizer que não haja erros. Só não erra quem não faz. Agora, tenho a minha consciência tranquila e tenho os funcionários da Câmara Municipal de Vila de Rei, pessoalmente naqueles do ambiente, fazem o melhor possível. Por isso, aquilo que peço, muitas vezes, é às associações que, por vezes, se não tiver a correr alguma coisa bem, é que nos alertarem. E algumas fazem-nos isso. E nós, automaticamente, vamos logo. Agora, são situações pontuais. Não é de junho a setembro, conforme a Isilda diz. É a opinião da Isilda, tem. Ao Mas final também da semana é melhor vermos e verificar. Eu tenho as fotos. Quando eu estou a dizer, eu tenho as coisas fundamentadas. E, nomeadamente, nas aldeias da freguesia onde eu moro, os lixos estão constantemente, após o fim de semana, cheios. E isso não dá um bom ambiente. Ninguém pode ter um caixote do lixo sem ser despejado 15 dias. Em agosto isto aconteceu. Ninguém. Eu lamento, e não é, acima de tudo, os trabalhadores, eu sei que eles têm feito o seu melhor, mas se calhar nas horas que têm não chega. É preciso contratar mais, é preciso pagar-lhe horas extraordinárias, é preciso fazer outros circuitos, porque isto é básico. Nós não podemos ter as aldeias com lixo e querer que as pessoas gostem de estar lá, porque não gostam. As pessoas acabam por pôr os sacos, as coisas todas no chão, e depois vêm os cães, e depois os gatos, e depois... Pronto. E a situação não é nova, e a situação foi já várias vezes sinalizada, feitos e-mails. Portanto, nós não estamos a falar de uma coisa nova. Estamos a falar de uma coisa que se tem repetido ao longo dos anos, agora desde o ano passado e este ano mais grave. Eu não sei se posso continuar, porque me interromperam. Peço desculpa, mas só para dar... Pedia que então Aquilo que eu complementasse a estou a sua tentar ideia. dizer são situações pontuais em que pode existir, e por isso é que nós temos pessoas que fazem certos circuitos, não digo que é todas as semanas, mas todos os 15 em 15 dias temos certas pessoas a fazer circuitos para analisar, principalmente nas nossas praias fluviais e também nas aldeias que são mais próximas das nossas praias fluviais. Por isso, há uma estratégia. Agora, pode haver situações, conforme a Isilda diz, mas são situações pontuais. Não é de junho a setembro. Isso não é verdade. Aquilo que eu posso dizer também, e estávamos a falar sobre o turismo, certo? Nós vamos lançar também uma marca que é o turismo inclusivo. Nós queremos ser conhecidos a nível nacional e internacional pelo turismo inclusivo. Nós, neste momento, estamos a terminar um estudo que mandamos fazer ao Politécnico de Castelo Branco e à Universidade de Évora, onde um dos objetivos era termos uma marca. Claro que nós podemos ter a marca com a Albufeira Castelo Branco, que é o turismo náutico, que é o turismo pedestre, que é o turismo qualquer coisa. Mas toda a gente já faz isso. E nós queremos ser diferentes. Nós queremos diferenciar. E ao fazer este diferenciamento do turismo inclusivo, nós também vamos ter o pedestre, o náutico, o turismo de motas, por exemplo, motorizado, para-me escapar a palavra motorizado, vamos ter também esse turismo. Mas queremos ter esta marca, queremos ser conhecidos lá fora
no nosso país e internacionalmente para o turismo inclusivo. E vamos fazer uma forte aposta nisso. Se nós ganharmos as eleições, nós vamos ser conhecidos pelo turismo inclusivo. Claro que nós temos outras propostas, que vamos fazer mais um mirador que é na Serra da Pena. Quem conhece fica mais ou menos entre o Aivado e a Urgueira. E por isso vai ser também um mirador para completar os outros miradores que estamos a fazer, que vai ser também a rota dos miradores. Por isso, a marca turismo em Vila de Rei é possível neste momento. Graças a Deus temos investidores a quererem investir. Espero que os incêndios, que foi o 17 e 19, que o último mandato que tínhamos privados a querer investir em Fernandes, que os incêndios agora não apareçam, porque, como sabem, havendo incêndios, é muito complicado convencer investidores. Dávamos a palavra agora ao Partido Socialista. Luís Santos, há projetos que cheguem em Vila de Rei para o turismo ou o PS tem mais? Sim. Vila de Rei tem enormes potencialidades a nível de turismo. Temos o turismo de natureza, a gastronomia, as praias fluviais, a Estrada Nacional número 2, o Centro Geodésico, e isto pode potenciar, digamos, a instalação de empresas nessa área. É assim, eu continuo a dizer, já há 4 anos o disse, Vila de Rei não está a aproveitar uma marca que tem. O Centro Geodésico é uma marca para Vila de Rei. Há outros concelhos que estão a aproveitar e fazem campanha a dizer que estão no centro. Quem está no centro, efetivamente, é Vila de Rei. A Estrada Nacional número 2 é extremamente importante. É assim, temos paisagens espetaculares, podemos melhorar os trilhos, podemos fazer a rota das paisagens, nomeadamente melhorando os acessos ao mirador, por exemplo, da Seada, o Centro Geodésico também. Portanto, devemos preservar e implementar outros trilhos, apostar em infraestruturas de alojamento turístico sustentáveis nas áreas próximas das praias fluviais, implementar, por exemplo, um parque de campismo no Penedo Furado, construir. Basicamente, criar, por exemplo, um sunset no Centro Geodésico, criar baloiços paisagísticos, efetivamente naqueles locais que têm paisagens soberbas. É basicamente isso. É assim, a par do turismo, o turismo pode ser um vetor de criação de emprego, para além, digamos, da indústria, mas quando eu falo na indústria, a indústria tem de ser uma indústria sustentável, de forma a não tornar o nosso ambiente que seja prejudicado. E é basicamente esse fator. Vi Ricardo Aires a abanar a cabeça negativamente, não sei se percebi bem, quando se falou no parque de campismo. O Penedo Furado não é possível. O plano ornamental foi Castelo de Bode, não deixam fazer. Por isso é que nunca foi lá feito nada. Os dois únicos sítios que se pode fazer algo neste momento no plano ornamental foi Castelo de Bode é em Fernandes, conforme disse aqui que estamos a ver se conseguimos investidores, porque não pode ser um município sempre a investir. Temos que procurar investidores para investir. E é na zona chamada Macieira. É os únicos que ficam ao lado das cercadas. É os únicos sítios... e Arrancoeira, desculpem. São 3 sítios. E a Arrancoeira. São 3 sítios que se pode. Por isso o Penedo Furado, peço desculpa, Luís, mas não é possível. Vai ver o plano de ornamental que foi Castelo de Bode, não é possível. Báramos nós que fosse, mas não é. Peço desculpa. Pegando já na questão do plano da Albufeira do Castelo de Bode, Isilda, pelo aquilo que eu tenho ouvido dizer e pelo aquilo que se vê, os autarcas, pelo menos deste lado de cada da Albufeira,
Este plano de Albufeira do Castelo de Bode tem sido castrador para todo este território? Eu posso ver, eu não vejo tantas coisas assim. Eu acho que se nós, tendo em conta o que se viu, que se fez na outra margem do lado de lá, aqueles aldeamentos, aquelas construções todas, não é isso que eu quero para a Vila de Rei. Eu penso que os vilarregenses não é isso que querem. É castrador, se calhar no sentido de não deixar construir muito, mas eu acho que o que temos que aproveitá-lo. Se nós quisermos manter a natureza como temos, não podemos estragá-la e temos que defender aquilo que temos. E eu acho que este plano de ordenamento, eu não o conheço em pormenor, mas eu não gostava de ver em Vila de Rei aquilo que foi construído noutros concelhos. Sim, senhor, um parque de campismo, algo sustentável. Nós, a CDU, defende um turismo e uma qualidade de vida baseada no ambiente e na sustentabilidade. E eu acho que nós, em Vila de Rei, não precisamos de mais construções junto ao rio. Nós precisamos de rentabilizar e reordenar as nossas aldeias, e as nossas aldeias estão a perder população todos os dias. E tentarmos que as pessoas voltem para as nossas aldeias, se tenham alojamento nas aldeias. Só assim nós poderemos ter esse tal turismo inclusivo, em que envolva todas as pessoas. O ordenamento, construções junto à barragem, não me parece que ser a solução. Ricardo, tem sido castrador, coloco-lhe também diretamente a questão. É assim, tem sido bastante difícil para que os nossos investidores privados investam no nosso concelho com tantas restrições que tem o plano de ordenamento Albufeira Castelo de Bode. Nós temos que pensar que o privado só vem investir no nosso concelho se tiver lucro a X anos, porque senão é impossível. E aquilo que a Isilda falou e muito bem, claro que na década de 90, mais coisa menos coisa, foi feito aqueles aldeamentos em Ferreiras. Eu também não quero isso. Eu quero um turismo sustentável em que a paisagem seja uma integradora no projeto desse projeto que vai ficar dentro da aldeia ou próximo da aldeia. Eu também não quero aldeamentos assim a romperem as serras e tirando os pinheiros, nada disso. Também não quero isso. Agora, não pode ser com tantas restrições, porque senão o privado vem ali e diz assim, muito bem, então por hectare quantas camas nós podemos ter? 30 camas. Ninguém vem investir com 30 camas por hectare. Estamos a falar de 1 hectare. Isto é o que diz o plano de ordenamento Albufeira Castelo de Bode. Se calhar, desculpa, se calhar os grandes grupos não, mas se calhar se fizermos as coisas em pequenos proprietários, em pequenos, talvez consigamos. Exatamente. Talvez, se as pessoas que têm segunda habitação, que têm habitações degradadas nas aldeias, se formos por essas pessoas, talvez consigamos ter alojamento nas aldeias. Por isso é que vocês, eu acho que, conforme eu já disse aqui, nós, de 2017 a 2021, os privados aumentaram de 100 para 200 camas. Agora, o privado acredita na nossa estratégia turística que o município neste momento está a fazer. E vai continuar a fazer. Agora, temos que também ter outro turismo diferenciado, não só de alojamento. Não, nós também temos de ter outro tipo de turismo. Por exemplo, o glamping. O turismo em que as casas estão nas árvores. Isso tem que existir no nosso concelho. E por isso andamos atrás de privados para fazer isso. Eu vou um bocadinho atrás, conforme vos disse aqui, os incêndios. Claro que quando se fala em incêndios, essas pessoas que querem investir, principalmente naquele turismo que eu agora estive aqui a dizer, ficam com o quê? Com receio. É verdade. Mas temos que ir lá à luta, temos que ir fazer alguns quilómetros, quando digo alguns, muitos quilómetros, para tentar ver se eles conseguem mesmo vir a investir no nosso concelho. E temos a certeza, se com as AIGPs a virem para o nosso concelho, e eles acreditam nesse projeto. E se calhar até poderão ser pessoas que poderão até investir nessas AIGPs. Não sei, mas vamos ver.
Estamos a trabalhar para isso. E aquilo que eu penso é que o plano de desenvolvimento da Albufeira de Castelo, com tantas restrições, conforme disse, é prejudicial. Posso dizer outra. Estamos neste momento com o plano especial, agora chama-se Plano Especial da Albufeira de Castelo de Bode, agora querem aumentar de 500 para 1000 metros para não se construir nada. Não pode ser. Nós já dissemos, não pode ser. Se vocês fizerem isso, nós autarcas, todos os autarcas que têm Albufeira de Castelo de Bode, temos que ir para Lisboa. Porque aumentarem de 500 metros para 1000 metros não se pode fazer nada, não é possível. Assim é impossível que o turismo sustentável consiga fazer algo. Porque nós temos que pensar que o privado vem para aqui, de certeza, porque nós temos boas paisagens, é verdade, com a nossa natureza, é verdade, mas quer o lucro, porque senão, quem é que sustenta os funcionários? É impossível. E por isso é que eu disse, eu estou de acordo, conforme disse, tem que haver menos restrições, claro que tem que ser sustentáveis, claro. Luís Santos, as autarquias têm que ser compensadas se quer preservar a água que vai para Lisboa e que esta Albufeira retém? Concordo plenamente. É assim, as restrições que existem, nomeadamente na margem esquerda, e olhando para a margem direita, é a noite e o dia. É assim, tem que haver compensações. É assim, eu também estou de acordo. Acho que o nosso turismo deve apontar para um turismo de natureza, um turismo sustentável, um turismo integrado na paisagem, um turismo em que se possa reabilitar as habitações nas aldeias. Eu acho que... O quê? Não, desculpa. Não ouvi. E é basicamente isso, concordo plenamente. E acho que a água, é assim, os municípios têm que ser compensados por isso. Mudemos de assunto. Posso só dizer uma coisa? Neste momento existe uma compensação que é irrisória, que é só para deitar areia para os olhos, que foi este governo que fez. Dá-nos 45 mil euros. Vejam bem aquilo que eu estou a dizer. Dá-nos 45 mil euros para nós fazermos um projeto tipo a Feira dos Enchidos de Cagimel. É sempre para tapar areia com os olhos aos nossos autarcas. Claro que 45 mil euros para o Conselho de Rei é bastante importante, mas uma Albufeira que tem 40 km de orla, entre aspas, marítima, do nosso Conselho, é irrisório. Desculpem. Ia mudar de assunto para falarmos em termos de economia, de criação de emprego, de trazer gente destas áreas serem importantes também para trazer gente para o Conselho de Vila de Rei. Em termos económicos, que projetos Isilda Silva tem a CDU para o Conselho de Vila de Rei? Ora, o principal problema de Vila de Rei é a falta das pessoas. E estamos na corrida com quase todos os concelhos do interior. Quase todos. Não quase todos, mas muitos deles mais ricos e com melhores condições que nós. Por isso nós temos que nos diferenciar, nós temos que ser melhores. E só podemos pedir às pessoas para regressarem se elas tiverem mesmo emprego, habitação, saúde, resumindo, qualidade de vida. Como é que nós vamos falar de emprego? Qual é o tipo de emprego que Vila de Rei tem para oferecer? O salário médio em Vila de Rei são 850 euros. Salário médio nacional são 1.200. Começamos logo por aí. Salários, qual é o valor do salário para Vila de Rei? Como é que um miúdo que acaba um curso vem para Vila de Rei ganhar quanto, como, onde? Qual é o tipo de emprego que estamos a oferecer? Portanto, esta é a primeira coisa. Nós primeiro temos que acabar com o emprego precário, lutar por que as pessoas tenham salários mais altos. Só com melhores salários podemos ter um desenvolvimento. E só com melhores salários podemos dizer às pessoas para virem. Podem dizer, mas em Vila de Rei não se gasta dinheiro porque a habitação é mais barata, porque os transportes são... Não, é tudo... Não é nada disso. Em Vila de Rei também se gasta dinheiro. Em Vila de Rei é preciso salários melhores. Não podemos prometer
grandes empresas, até porque todas as que vieram ao longo destes anos, todas as grandes empresas que vieram, instalaram-se e quando acabou o subsídio foram-se embora. Portanto, nem todas, mas a grande maioria delas. Estamos a falar das frutas, estamos a falar das mangas, estamos a falar das madeiras, etc. Portanto, nós temos que, acima de tudo, empresas mais pequenas, falarmos com os pequenos e médios empresários, de preferência que sejam alguém ligados ao nosso Conselho, que conheçam a nossa realidade, que nós nos possamos apresentar a eles, dizer quais são as nossas expectativas e o que é que nós temos. Temos que apoiar a utilização de inovação e dos recursos endógenos. Temos que entrar em contacto com as parcerias com os jovens recém-formados, com as faculdades, com os institutos politécnicos, para aqueles jovens, aqueles que tiveram que sair, que eram do Conselho, ou até aqueles que não eram do Conselho e poderem regressar, para promover a sua transferência do seu saber científico, tecnológico, para o tecido produtivo, para não só em novas empresas que possam vir a ser criadas, mas sempre baseadas em coisas tecnológicas, porque nós, como eu disse no início, temos que ser melhores, como também nos nossos produtos endógenos, tentarmos criar emprego através daquilo que nós temos das atividades tradicionais, incentivar e promover a fixação de empresas que usem tecnologias de informação e de comunicação. Fazer então os tais protocolos que falámos com os ensinos superiores, para que aqueles jovens venham aqui fazer estágios a Vila de Rei, conheçam a nossa realidade, vejam e que até possam acabar por ficar cá. Portanto, mas temos que sempre apostar nas pessoas terem melhor qualidade de vida e melhores salários. Ricardo Aires, em termos económicos, Vila de Rei tem crescido de alguma forma. É preciso mais. O que é que o PSD pretende fazer para cativar mais empresas, mais economia para o concelho? Aquilo que nós andamos a fazer ao longo destes 8 anos, porque eu comecei este ciclo de 2013 e pretendo acabá-lo em 2025, aquilo que nós andamos é a semear para colher. E aquilo que vocês podem verificar é que nós temos tido uma política de internalização das nossas empresas, por isso as empresas do Concelho, e ao mesmo tempo tentar atrair novas empresas. Nós fizemos a expansão da zona industrial do Soto, em que neste momento só temos 3 lotes. Vocês podem dizer, certo, mas neste momento ainda falta construir aquela empresa, aquela e aquela. Mas lembrem-se mais uma vez, isto não é desculpa, mas é verdade. Covid-19 veio atrasar muito investimento, não só no Concelho de Vila de Rei, também noutros concelhos, mas estamos aqui a falar do Concelho de Vila de Rei. Por isso, nós neste momento só temos 3 lotes. Aquilo que eu posso dizer, nós já estamos a comprar do lado esquerdo da zona industrial da ETAR do Soto os terrenos todos, neste momento posso dizer isso. As pessoas estão a entender o porquê que nós queremos comprar. Porquê? Porque nós não podemos ter um investidor que depois que diga que quer X de hectares e depois nós não temos. Não posso correr esse risco, porque no caminho onde eu estou já é um caminho quando nós estamos em França, quando estamos em Bruxelas, a tentar cativar pessoas, empresários que queiram vir para o nosso concelho. Nós temos de ter condições para eles virem, porque eu não posso chegar lá e eles dizem-me que querem X e depois eu digo, não posso. Por isso, nós neste momento vamos expandir outra vez a zona industrial do Soto. Aquilo que vos posso dizer, o 22 e o 23 vai ser bom para a Vila de Rei. Vamos ter emprego. Espero, aí já não depende de mim, espero que o ordenado seja maior. Como vocês também podem verificar, nós temos uma página que é o Gabinete de Apoio ao Empresário, que é o GDAI, que X em X tempo, que é 15 em 15 dias, aparece no nosso site da Câmara Municipal de Vila de Rei, já à procura de pessoas para certos empregos. Antigamente diziam assim,
só há emprego na área social. Neste momento, se vocês forem lá verificar, já temos restaurantes que querem pessoas, cozinheiros, temos para soldadura, temos para carnes, temos também para. Agora não tenho aqui, mas sei que temos vários empregos que já são necessários no nosso concelho. Quer dizer que as empresas que estavam já em Vila de Rei, que consolidaram e que neste momento estão a fazer o seu trabalho, querem mais pessoas a trabalhar no seu concelho, na sua empresa. E depois temos outras empresas, como por exemplo na Zona Industrial do Soto, temos neste momento uma empresa americana que já tem aprovado no Portugal 2020, que é de pastilhas, desculpem lá o termo, mas é mesmo assim, é pastilhas energéticas. Seguidamente temos uma empresa que já está a fazer o seu pavilhão, que é de montagem de stands e também de pavilhões e de campos de futebol, de pádel e afins. Temos duas oficinas de mecânica a quererem neste momento também. Temos duas empresas de florestais, que é a Linfocer e a Undes Concept, que são pessoas de fora do concelho que nós captamos para eles virem para o nosso concelho. Eles acreditam muito nas tais AIGPs que nós falámos há pouco aqui neste debate. E temos um vilarregense que é de resíduos inertes, aqueles de tijolos, cimento, aquilo que é na construção, que os nossos pedreiros, os nossos empresários nesse ramo têm que ir sempre colocar, por vezes, a muitos quilómetros. A Castelo Branco. Muitos quilómetros ao aterro. E vai existir também no nosso concelho, é um empresário de Vila de Rei que vai investir, neste momento já começou, e por isso tenho uma perspectiva de que o 22 e o 23 vai ser bom para Vila de Rei. Por isso, aquilo que nós dizemos é que, conforme a Isilda disse no início, o interior do país está com falta de pessoas. E eu acho que já não é o interior do país, é o nosso país. E o governo de Portugal terá que fazer algo depressa, muito depressa, porque senão vai ser muito complicado o futuro do nosso país. Já não é só do interior do país. E aquilo que eu peço é que os nossos governantes, sejam eles de partido X ou YZ, não me interessa, que tenham soluções a curto prazo, porque senão vai ser muito complicado. Nós que queremos que as empresas venham para Vila de Rei e depois não tenhamos pessoas para eles trabalhar. Agora, o ordenado, claro que é muito importante. Só com um bom ordenado é que a economia local cresce. Não tenham dúvidas, também concordo perfeitamente. E eu acho que as novas empresas que vêm para Vila de Rei, e algumas que já estão em Vila de Rei, já estão a pagar acima da média, esperemos que seja mais. Luís Santos, para Vila de Rei, grandes empresas ou pequenas empresas, como dizia Isilda, ir a trabalhar com a prata da casa, com aqueles que já temos e tentar dar-lhe músculo? É assim, essencialmente acho que devemos apoiar médias empresas, pequenas empresas, mas se surgir uma grande empresa, e estou-me a lembrar, por exemplo, de uma empresa no âmbito das tecnologias, que, por exemplo, traz programadores para fazer programas. Não vejo mal nenhum em que caia lá uma grande empresa dessas que traga jovens com uma certa formação, e era uma forma de aumentar o salário médio. Eu acho que era extremamente importante os jovens, dar oportunidade aos nossos jovens que saem para estudar para fora, poderem regressar, acompanhar os seus familiares. Eu, por acaso, a Isilda falou em 820 euros. 850. Eu fui ver a Pordata e o rendimento mensal em 2019 de um trabalhador por conta de outrem é 722 euros. Não, Ana. Luís, estás enganado. Isto é dados da Pordata. Sim, vou dar aqui os dados.
Dos últimos que eu vi era Vou falar de 830 2019. e qualquer coisa. Eu arredondei para 850, é um bocadinho menos que Trabalhador isso, por mas conta andava. do trem. Sim, sim. Sim, sim. Pronto. É assim, tem que se fomentar o empreendedorismo, a inovação tecnológica. Concordo que o emprego seja um emprego diversificado. Uma das preocupações que eu tinha há 4 anos era que o emprego estava todo centrado, digamos, na área dos lares. Se houvesse uma crise nessa área, o desemprego seria enorme. Se conseguirmos diversificar o emprego no turismo, na indústria, etc., nos serviços, era extremamente importante. Agora, o ponto aqui, eu acho que é tentar criar emprego mais qualificado e emprego jovem. Ou seja, porque é através dos jovens que nós fomentamos a natalidade no concelho. E acho que isso é extremamente importante. É isso. Pretendemos também promover o concelho em eventos e certames e publicidade, cooperar e apoiar os atuais empresários, apoiar e privilegiar o comércio local, inclusive o tradicional, criar uma incubadora de empresas IT, portanto novas tecnologias, atrair a criação de novas empresas industriais de serviços e de turismo, aumentar os apoios financeiros dados à criação de novos postos de trabalho. Se não me falha a memória, por cada posto de trabalho dá-se 500 euros. Se for um jovem empresário são 550. Eu aumentaria, mas seguiria, digamos, o trajeto desse trabalhador. Incentivar a iniciativa privada à produção de energias renováveis, nomeadamente a fotovoltaica. É basicamente o que eu tenho a dizer sobre o desenvolvimento económico. Entretanto, neste desenvolvimento que já aqui falámos, a Isilda, mais para os produtos endógenos, mais para uma escala mais local, Ricardo Aires, uma escala talvez mais abrangente, isso traria pessoas a Vila de Rei? Ajudaria a fixar outras? Sim, sem dúvida. Ninguém vem para Vila de Rei se não tiver emprego. Porque as pessoas não podem, porque mesmo as pessoas, mas voltando aqui atrás um bocadinho, eu quando falei das pequenas e médias empresas, não quer dizer que eu não queira as grandes empresas. Eu acho é que, se vierem é ótimo, mas como eu comecei por dizer, nós vamos concorrer com muitos concelhos, todos eles não é todos, mas há alguns com mais potencialidades que nós, a nível de infraestruturas de comunicações e etc. Pronto. Portanto, mas eu estou totalmente de acordo que venham as empresas, desde que essas empresas respeitem, e mais uma vez, a dignidade dos trabalhadores e as condições de trabalho. Portanto, eu começaria logo por aí, por dizer que se vamos ter essas empresas todas, era importante que fomentar, por exemplo, ações de formação aos empresários que venham e aos trabalhadores sobre questões de direito do trabalho, que era importante as pessoas saberem o que é que... Também é importante, e isto voltando um bocadinho atrás também, ainda não falámos aqui muito do plano de recuperação, que é aquela coisa, a tal bazuca. O que é que os nossos empresários ou os que vêm podem contar ou saber que se existe? Portanto, ajudar a própria autarquia, ajudar se houver possibilidade destes empresários ou de novos, sejam grandes ou pequenos, com a certeza que se vem uma empresa grande, ela tem que ficar cá, não se pode ir embora daqui a 3 ou 4 ou 5 anos, porque aí o abalo é muito pior. E vejam o que é que aconteceu com a Delmar, com todas as empresas que se vão embora e que deixam o interior com mais de 100 ou mesmo 50 pessoas sem emprego de uma hora para a outra, é uma gravidade enorme para comunidades como as nossas. Mas voltando àquilo que me estava a dizer, se traziam pessoas. Sim, as pessoas vêm e querem, e eu tenho falado com muitas pessoas,
que têm, gostavam de jovens que estão a trabalhar noutros locais, que gostavam de vir. Como eu via há 20 anos e como era difícil vir e as comunicações eram o que eram e não havia internet e não havia nada e viemos e fizemos. Hoje as coisas estão muito mais fáceis, mas estão mais difíceis noutro ponto. As pessoas só vêm se tiverem a certeza que podem mudar de vida, que podem ter um emprego, que podem ter uma habitação. Não, nós não podemos pegar e agora vou vender a minha casa em Odivelas e vou para lá e vou comprar lá uma casa. Não, eu primeiro tenho que ter um aluguer para saber se se o emprego se não é. Portanto, e nós temos a nossa capacidade, por exemplo, de aluguer em Vila de Rei não é muita, é pequena. Depois as pessoas também precisam de ter atividades culturais e nós neste momento, não é só pelo Covid, também pelo Covid, mas a nossa atividade cultural é muito pouco diversificada. Depois, falar não só das pessoas que vêm à procura de trabalho, mas também que vêm com emprego. Estou a falar também das pessoas que já terminaram a sua atividade profissional, que estão neste momento numa situação de reformados. As pessoas vêm e até gostavam de vir, mas depois têm ali alguns contratempos, nomeadamente nós precisamos de uma melhor rede de transportes porque quem não tiver carta de condução é necessário fomentarmos melhor aquele transporte a pedido e depois ajustarmos horários. É necessário. E depois é necessário haver uma resposta ao caso da pessoa ficar com alguma incapacidade e a nossa resposta em Vila de Rei, infelizmente, é institucionalização, que é ótima, que são muito bem tratados. Os nossos idosos, não sei se haverá conselhos onde sejam tão bem tratados que os nossos. As senhoras e os senhores, também já alguns técnicos dos lares são excepcionais, mas tem que haver uma outra resposta. Tem que haver aquela resposta de a pessoa ter direito a que haja uma equipe, daí nós falarmos que é necessário a articulação com as IPSs, com os centros de saúde, que a equipe que vá todos os dias fazer as atividades de vida para aquela pessoa poder ficar na casa dela. Porque se vier para Vila de Rei e depois, ao fim de 3, 4 anos, acontece-lhe um problema de saúde grave e tem que ser institucionalizado, as pessoas têm um bocadinho de receio. Ricardo, há pouco a Isilda falava na questão que se prendia com a bazuca. O plano de revitalização do Pinhal Interior e os 200 milhões que agora foram anunciados na passada quinta-feira, uma das novidades que a Ministra lançou foi a questão de haver equipes, uma equipe da CCDR que vai explicar aos empresários e aos autarcas a questão de abrir concursos. Poderá abrir-se aqui um caminho também para outras situações em que as autarquias podem começar a criar equipas para explicar às pessoas, aos empresários, onde é que podem investir e ir ao encontro delas? Eu ouvi e acho muito bem, mas nós temos que ir um bocadinho anteriormente. Nós fizemos vários fóruns sobre o SI2E e a unidade produtiva. O SI2E tem 4 anos. Há empresários neste momento que não receberam dinheiro. A unidade produtiva tem 2 anos e igual. Eu já disse na Ação Municípios que se é para continuar com estes programas, a nós, câmaras, autarcas, darmos a cara para depois o empresário estar 2, 3, 4 anos sem o dinheiro, desculpem lá, mas não contem comigo. Agora, eu espero que isto mude. Porque quando o Sr. Primeiro-Ministro anda a dizer que a bazuca vai modificar o interior do país, a bazuca vai ter muito dinheiro, a bazuca vai trazer aqui rios de dinheiro, se calhar as pessoas têm que ir ver para onde é que está a ir o dinheiro da bazuca. Porque para o empresário é pouco, muito pouco. E nós só temos um país economicamente sustentável se o empresário for apoiado como deve ser. Com estes 2 exemplos que eu dei, é muito difícil. Mesmo muito. Nós temos situações em Vila de Rei que está a existir isto, em que os empresários vêm ter comigo, porque fomos nós que fizemos os workshops,
E eu disse, então, mas o dinheiro nunca mais vem. O dinheiro, eu lá telefono para a CCDR, aquela CCDR que estava a dizer, telefono para a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, telefono para a Pinhal Maior, e eles dizem, estamos a analisar. Eu espero que seja diferente. Eu sou uma pessoa, eu queria dizer mais umas coisitas, peço desculpa. Eu sou uma pessoa otimista e por isso espero que seja diferente. Aquilo que a Isilda disse do transporte, claro que o transporte no Concelho de Vila de Rei ainda tem pernas para andar, mas se vocês repararem as medidas que nós fizemos com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, foi o transporte a pedido e o link. Hoje, qualquer pessoa pode ir às sedes de Concelho, Abrantes, Ferreira de Zeza, Tomar, Sertã, Mação, todos os dias. E o link veio dizer várias horas até. Antigamente nós já tínhamos o transporte pedido, que às vezes era só de manhã e à noite. Agora não. Várias horas. E seguidamente ainda temos o transporte gratuito do município todos os dias. Todos os dias. Gratuito. Às vezes há aí concelhos que dizem que é o primeiro concelho a ter transportes gratuitos. Não. Nós já estamos gratuitamente há 20 e tal anos, que já nem me lembro quantos anos são. Uma das coisas que eu queria também dizer, que a Isilda disse, nós temos a UCCI, com o Centro de Saúde, que é a Unidade de Cuidados Continuados Integrados. É uma mais-valia para o nosso concelho. Nós temos pessoas que não podem sair de casa e temos o médico ou o enfermeiro a ir com a nossa assistente social ou também com a nossa psicóloga a ir à casa das pessoas. Mas não é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar de uma equipe que ajudasse as pessoas no banho, na alimentação, os cuidados básicos. Isso eu acho que sim, isso foi, mais uma vez, foi uma proposta nossa de há uns anos atrás, ótimo, mas neste momento o que eu estou a falar é de apoio domiciliário mesmo. Pronto, mas aquilo que posso dizer é que neste momento as IPSS do nosso Concelho fazem já isso. Não fazem. Fazem. Não estão a fazer, não conseguem dar uma resposta correta. Está bem, mas aí temos que entrar com os privados para fazerem isso. Não estejam à espera das IPSS sem fins lucrativos, que são IPSS, que façam esse trabalho todo. Temos então procurar empresas que façam esse tipo de trabalho. E que haja acordos da Segurança Social para quê? Para que essas empresas sobrevivam, porque senão é impossível. Agora, estamos a falar de uma coisa que não podemos ser utópicos. O empresário precisa de ganhar dinheiro para sustentar a sua empresa e para pagar os tais salários que a Isilda disse que sejam acima da média. Luís Santos, também muito rapidamente estamos a atingir o nosso limite, mas ainda gostaria desta questão da economia. É preciso sensibilizar também o Poder Central para estas questões, como o Ricardo disse, que é necessário aligeirar processos para que os empresários possam, de uma vez por todas, ter o seu dinheiro. Efetivamente, assim, tem que se dar mais atenção ao interior do país, senão a quantidade de pessoas que vão para o litoral, o país está completamente ao abandono no interior, cada vez tem menos gente. Acho que tem que haver políticas de discriminação positiva. Uma empresa que se instale no interior deve pagar eventualmente menos impostos do que uma empresa que esteja no litoral. Mas eu só queria aqui introduzir uma questão que eu há bocado me esqueci. A pandemia pode ser uma oportunidade para os concelhos interiores. A questão do trabalho, do teletrabalho, se pudermos aproveitar essa oportunidade, eu acho que é uma forma, como as pessoas vieram para o interior, digamos, a fugir, digamos, do coiso, se pudessem trabalhar em termos de teletrabalho, e acho que essa realidade vai ser, digamos, uma constante. Eu acho que é extremamente importante criar essa vertente, digamos, mais uma forma de criar, de trazer pessoas para o interior. Mas sem dúvida que tem que haver discriminação positiva entre o interior e o gosto, porque senão é assim, cada vez vamos perdendo mais população e qualquer dia. O nosso concelho já tem o coworking
que é no mercado municipal, no primeiro andar, em que estamos a receber, e conforme o Luís sabe, estamos a receber pessoas que vai à reunião de Câmara, por isso ele sabe. Mas provavelmente pode-se aumentar, porque claro, o número de coisas. Muito pelo bem. que eu me apercebi, há pessoas que trabalham à tarde, À noite, de manhã. Exatamente, está a haver uma mas- organização, mas pode-se, na minha opinião, certeza. pode-se aumentar. Por isso, nós, no nossa Zona Industrial do Soto, vai também nascer o Centro de Empresas e Serviços do Conselho de Vila de Rei, que já está aprovado, já temos a candidatura aprovada, conforme já disse no Executivo Camarário, onde vai ser para aumentar o que está no mercado municipal. Por isso, vamos ter as coisas como deve ser. Para quê? Para termos melhores condições para fazer essa atração. Porque se nós não tivermos boas condições, as pessoas também não vêm. Não é só porque gostam da natureza, não, tem que também ter boas condições. E uma das coisas é a fibra óptica. Sim, tem que Hoje em dia, a fibra óptica é fenomenal. Sim, sim. Nós, neste momento, temos aquele protocolo com a Altice Portugal, em que é as praias fluviais e as zonas industriais que nós dissemos têm que ser. E eles, neste momento, assinámos o protocolo. Espero que eles cumpram, porque temos pessoas de bem. Desculpem lá. se não houver velocidade em termos de internet e capacidade, claro que esse tipo de empresa de novas tecnologias não vem. É importante na nossa vida apoiar aqueles que vêm, mas também apoiar aqueles que estão. Vila de Rei foi pioneiro no âmbito das políticas de apoio que todos conhecemos, à natalidade, à fixação de pessoas, entre aspas, entre outras, aliás. A este nível, Isilda Silva, há mais alguma coisa que possa ser feita ao nível de apoios às pessoas e esses apoios que estão a ser cedidos têm surtido efeitos, na sua opinião? É assim, não podemos dizer que não tem surtido efeito. Nós temos perdido população, mas dentro dos concelhos todos da nossa realidade, até fomos dos Os últimos censos demonstram isso. dos que perdemos menos. Portanto, eu posso dizer que são insuficientes, porque são pontuais para aquela altura, nascimento do filho, o regresso, o casamento. Nós precisamos que Vila de Rei mantenha o apoio ao longo da qualidade de vida, o emprego, a cultura. Portanto, que as pessoas se sintam acarinhadas, desde que jovens até à terceira idade. E é importante, uma das coisas que eu acho que é importante é a habitação. Era as pessoas haver um mercado, uma parceria com privados, com imobiliários, com o que fosse, para que houvesse algum mercado de arrendamento, porque as pessoas precisam de a tal coisa, de virem agora em teletrabalho. Até podem vir experimentar, mas depois, se isto não dá resultado, eu não posso comprar uma casa, como é que eu faço? A maior parte dos jovens hoje, ainda mais com o ordenado, com os salários, como falámos há pouco, é muito difícil comprar uma casa. Portanto, nós precisávamos de uma rentabilização, portanto, termos um mercado de arrendamento, termos um apoio à reabilitação urbana, principalmente das aldeias, porque às vezes há jovens que até a casa dos avós, que está lá quase a cair, etc., que eles até já nem se lembram, ou vêm cá uma vez por ano, epá, eu até gostava de ficar aqui, mas isto não tem condições e eu não tenho dinheiro para recuperar isto, como é que ajudá-los a haver algum incentivo para também isto, porque nós estamos a perder pessoas, sim senhor, mas estamos a perder muitas pessoas também nas aldeias. Eu quando vi para a minha aldeia há 20 anos atrás, nós éramos o dobro das pessoas. E infelizmente hoje estamos a metade. Portanto, não estamos só a perder pessoas, no geral estamos a perder pessoas nas aldeias. E as nossas aldeias também não podem ficar desertificadas. E nós temos que fomentar a que as pessoas voltem e voltem para a aldeia também. Ricardo Aires, em termos da ação social, de que outros apoios ou que mais apoios podem ser dados? Antes de ir à ação social, penso que os vilarregenses sabem bem o que é que nós ajudamos na ação social, nos apoios tanto a jovens como a idosos. Não há nenhum concelho à volta de Vila de Rei que dê tantos apoios. Não há. Por isso, acho que mais apoios. Claro que tem que haver sempre mais apoio. Eu posso-vos dizer que nós vamos estender as refeições até ao primeiro ciclo, gratuitas. Temos neste momento no pré-escolar.
gratuitos, vamos estender até ao primeiro ciclo. Eu queria até ao secundário, mas por vezes, conforme o seu candidato do Partido Socialista disse cá há bocadinho que queria dar mais no primeiro emprego, eu também queria dar mais, muito mais até, mas temos que ver que as finanças não se pode dar tudo e mais alguma coisa, porque temos de ter uma Câmara equilibrada financeiramente. Eu queria ir ali à Isilda. Nós, na reabilitação urbana, não sei se sabem, nós temos os Tevais, fundado em Milreio, São João do Peso, Valdeurre e Vila de Rei, com ARUs. O que é ARU? Que é reabilitarem as suas casas, em que tem fiscalmente as pessoas, posso-vos dar aqui este, de 23% para 6% no IVA, acho que é muito bom. Por isso nós fizemos já isso. Iremos fazer mais. Temos que alargar mais, é isso. Como? Tentar alargar a mais. Exatamente. Mas as ARUs não se pode fazer assim a torto e a direito. Mas vamos tentar fazer mais, porque estas aldeias, e Vila de Rei, que é a vila, tem comércio, e é aí que está o grande grosso da questão. Vamos tentar fazer também em certas aldeias que não tenham o comércio, o tal comércio, mas estamos a estudar para isso, para fazermos, porque aquilo é um projeto em que tem que ser aprovado depois no Ministério. Não é agora o Ricardo que faz aqui uma ARU ali para a aldeia X ou Y. Por isso, nós já fazemos isso. Temos um regulamento que já vem desde 2016 das habitações degradadas em todo o concelho. Aqui é em todo o concelho, em que nós damos materiais de construção às pessoas para reabilitarem as tais casas que a Isilda disse. Eu acho que já é um grande apoio. Sobre o social, já disse que ia aumentar as refeições, gratuitamente as refeições até ao primeiro ciclo. Se der para a gente ir até ao segundo e terceiro ciclo, melhor, mas até ao primeiro ciclo vai haver. Agora, em termos sociais, nós fazemos um trabalho que me enche de orgulho, e tenho que agradecer aos técnicos do município e também ao CLDS 4G que fazem um trabalho excepcional, e digo-vos que nós, com a carrinha Esperança porta a porta, estamos sempre em cima, desculpem lá o termo, em cima das pessoas mais vulneráveis. Nós temos uma equipa todos os dias no concelho, a percorrer o concelho para atingirmos essas pessoas. E por isso, quando nós verificamos que há pessoas que em situações vulneráveis, nós apoiamos. Nós temos regulamentos para isso. Nós temos regulamentos que até têm exceções. Por vezes vai à reunião de Câmara, exceções para se dar X de apoio a alguma pessoa que naquele momento não tem hipótese nenhuma. Por isso, e vocês verificaram no Covid, principalmente no Covid, o Fundo de Equilíbrio Financeiro, o Fundo de Equilíbrio Municipal, de emergência, desculpe, sim, municipal em emergência, está bem, bem corrigido, em que apoiamos todas as pessoas, as nossas empresas, as IPSS, fizemos vouchers para as pessoas que estavam na linha da frente de acordo com a legislação do Governo, em que demos vouchers para quê? Para serem deduzidos depois economicamente, esses vouchers, que eram 50 euros por pessoa, economicamente no nosso concelho. Fizemos o sorteio de Natal, em que é tudo no nosso concelho, que é para quê? Para ajudar economicamente o nosso concelho. Só no Covid nós temos uma despesa de 400 mil euros, em números redondos. E para um concelho que tem um orçamento de 8 milhões, acho que é obra. Em termos sociais e educação, nós investimos, não é gastamos, investimos cerca de 1 milhão de euros em apoios. 1 milhão de euros. Luís Santos, a mesma questão para si. Chega ou é preciso mais? É assim, eu, relativamente aos apoios ao nascimento, ao casamento, eu sou totalmente a favor e tenho votado a favor. Agora, entendo que isto é uma prenda. Ninguém se vai radicar se não tiver emprego, se não tiver oferta de habitação. Portanto, é essencialmente isto. É um início, digamos, de vida. Ou seja, quem se fixa recebe aquele montante. Agora, e aumentamos esse montante. Sim, mas é preciso, para fixar pessoas, é essencialmente emprego
e habitação. São duas coisas fundamentais para podermos atrair pessoas para o Conselho. Para o Conselho. Passam neste momento 34 minutos das 18, já estamos com precisamente 1h30 de debate. Durante este tempo, os 3 candidatos que se apresentam então ao eleitorado de Vila de Rei deixaram-nos as suas ideias para estas linhas que nós aqui colocamos à discussão. Muito mais haveria certamente para falar, mas deixamos agora a cada um, e pela mesma ordem com que falaram, um espaço para uma mensagem final aos vilarregenses que nos acompanham neste momento. Isilda Silva, da CDU, primeiro a começar a fazer deixar essa mensagem aos vilarregenses. Então, pronto, a CDU é uma equipa de gente séria, empenhados em servir os vilarregenses, sem nada a esperar que não seja a satisfação do dever cumprido. Não pretendemos servir-nos da política. Para nós, a política é uma missão. Pretendemos um verdadeiro desenvolvimento do Conselho de Vila de Rei, em que as pessoas estejam no centro da nossa atuação. Queremos tornar-nos num concelho onde os mais jovens possam ficar, encontrar os seus empregos de qualidade, onde possam formar família com habitação condigna, onde possam ter cultura e desporto. Onde os nossos menos jovens encontrem uma sociedade que os ajude a manter no máximo da sua autonomia. Vamos apostar na participação da informação, no envolvimento dos cidadãos nas decisões políticas, no apoio à educação, à cultura, à preservação do património e intervenção social. Sem esquecermos as questões ambientais e de sustentabilidade. Queremos combater a falta de dinamismo, queremos um emprego de qualidade com salários correspondentes, um ambiente e qualidade de vida, uma habitação contínua, uma política democrática local. A CDU terá a força que os vilarregenses lhe quiserem dar, com o seu voto. Mas todos podem ter a certeza que a presença da CDU nos órgãos autárquicos vai ter pessoas que estão na política para fazer oposição de forma construtiva e defender emprego, habitação condigna, cultura, uma alternativa de esquerda onde a solidariedade entre as pessoas e as gerações seja sempre construída e motivada. Ricardo Aires. Bem, em síntese, a candidatura Futuro no Centro, apoiada pelo PSD de Vila de Rei, estará sempre disponível para continuar a desenvolver uma estratégia de desenvolvimento. Uma estratégia que é concreta e já tem provas dadas. Dizer aos vilarregenses que tenham confiança nesta estratégia que já começou a dar frutos, mas que ainda dará muito mais frutos no futuro em nome do desenvolvimento de todo o Concelho de Vila de Rei. Caros vilarregenses, após reflexão ponderada e tranquila, aceitei o desafio de me recandidatar a Presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei. É uma honra que aceito com humildade, porque tenho o apoio e incentivo de muitos de vós, cidadãos do nosso Concelho. Este é um desafio que encaro como um imperativo de cidadania. Sei que a democracia é tanto melhor quanto maior for a participação e o envolvimento dos cidadãos no esforço coletivo para o progresso das terras onde vivem. Desde sempre defendo princípios humanitários e de solidariedade, e é assim que quero continuar a estar na vida pública. Não vou fazer promessas que não possa cumprir. Prometo, sim, e desde já trabalho, dedicação e determinação em prol do desenvolvimento do Concelho de Vila de Rei. Não sou pessoa para me resignar, não me resigno ao fatalismo do despovoamento. Estou preocupado e por isso aceitei o desafio de lutar por um futuro melhor, com energia e determinação na Câmara Municipal de Vila de Rei. Assistimos todos à saída dos jovens e de menos jovens à procura de melhores condições de vida longe da sua terra. É responsabilidade da Câmara Municipal a promoção das condições necessárias ao desenvolvimento económico, à fixação de empresas e consequente criação de postos de trabalho. A minha participação cívica e política tem-se orientado pela verdade,
pela solidariedade, pela tolerância, pela transparência e pela honestidade. E assim pretendo continuar nas funções de Presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei, a que me recandidato. Saberei ouvir as ideias e as propostas positivas para o Conselho. Conto convosco, conto com todos, porque Vila de Rei pode ser melhor. Ficamos então por aqui. Agradecemos desde já a presença dos convidados do Conselho de Vila de Rei, pela CDU Isilda Silva, pelo Partido Social Democrata Ricardo Aires e pelo Partido Socialista Luís Santos. Amanhã, a partir das 17 horas, iremos continuar a acompanhar as ideias que os candidatos, neste caso do Conselho de Oleiros, têm para aquele Conselho. Terminamos então por hoje. Em nome da direção da Rádio Contestável, reafirmamos o nosso agradecimento à União de Freguesias de Sernaste do Bom Jardim, Esperal e Palhais, pela cedência deste auditório para a realização deste e dos debates que se seguem até ao próximo dia 23. Também ao agrupamento de Escolas da Sertã, através do curso de multimédia, pela transmissão em direto no Facebook da Rádio Contestável destes debates. Ficamos por aqui. Até amanhã.